ele é dividido em capítulos, né? E aí os capítulos, o primeiro é antes da paternidade chegar, né? Que falar para a esposa quando forem tentantes, né? Você fala de muitas experiências como tentantes nesse Qual a capítulo. importância de extrair o melhor da sua esposa, a ordem correta das coisas. Bem legal, cara. Assim, a didática tua aqui foi. Aí o segundo capítulo, após o positivo, né? Sabendo, né, que vai ser pai. Na experiência na gravidez, como ser Da pai, gravidez. como viver intensamente a paternidade. Porque você vive como pai durante 9 meses sem ter no teu braço, né? Sim, é normal a ficha cair depois que o filho nasce, mas você pode participar, porque tem uma frase que... É porque assim, a ficha cai na barriga, certo? Sim, Mas quando nasce, muito mais, exponencial. Eu falo que na gravidez, a gravidez do homem na cabeça. Ele tem que decidir viver intensamente aquilo ali, Exato. se aproximar da esposa, participar de tudo. Porque normalmente, viu, pessoal, a esposa reclama um pouquinho mais, né? Das coisas, né? Os hormônios, tem a mudança no corpo, com certeza. Um pouquinho mais assim, ó. Desse tamanho aqui. Mais ou menos isso, né? E aí depois, quando nasce, né, que é o capítulo aqui, vivendo intensamente a paternidade, né, que digamos que é o principal capítulo. Principal, né? Que é onde a ficha cai, né? Isso, as vivências, as experiências com os filhos. E você começa a cair. Depois disso, você começa a cair ficha dos nossos pais, né? Sim, com certeza. Entender mais. Entende, né? Totalmente coisas que a gente não entendia, não reclamava. E entende o amor e a dedicação que eles tiveram conosco, as dificuldades que eles passaram. A gente passa até a humanizar mais os nossos pais, né? Falando do preconceito, né, que os pais hoje em dia sofrem, né? Que tu deu exemplo aí, né? Que a enfermeira estava procurando a mãe, porque assim, só quem pode acalentar os filhos é a mãe, né? Sim. Ela quer dizer com isso. Hoje em dia, a geração de pais é muito diferente da geração dos nossos pais, dos avós da gente, entendeu? Porque era outro contexto total. Sim. Né? Hoje em dia os pais, pelo menos os que eu converso, os que eu vejo na minha família, são pais muito mais participativos. São pais que vão deixar ir buscar, às vezes, na escola, que vão levar para as atividades extra, né, curriculares. Né? Então, assim, são pais que realmente participam de uma maneira mais presente. Por exemplo, os meus pais, até meu pai ia me deixar. Minha lembrança, eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai me pegando no colégio. Sim. Só tenho uma lembrança do meu pai me deixando, porque ele trabalhava cedo, ele levava a gente. Ele é médico, então ia trabalhar no hospital e levava a gente. Muitas vezes eu chegava muito cedo no colégio. A aula era 7h10, 7h15, eu chegava no colégio 6h30, cara. 6h30, 6h40, entendeu? Eu chegava na escola cedo. E buscar era minha mãe, normalmente, então assim, tinha essa relação, né? E hoje em dia eu acho que os pais são muito mais participativos, fazem atividades extras, né? Eu, por exemplo, eu aprendi a jogar beach tennis por causa do meu filho. Né? Então, porque meu filho começou a jogar e eu comecei a jogar para jogar com ele, então aí ele jogou muito, já foi inclusive campeão cearense sub-14 em 2019, então bem legal. E voltou a jogar agora, parou durante a pandemia, né? Voltou a jogar agora. Então, esse viver intensamente a paternidade realmente é um... E eu falo para todos os meus amigos que são pais, viram pais agora, que estão tendo um outro filho agora, eu digo, rapaz, aproveita. Enquanto criança, amigo, no elevador de cara, aproveita, porque isso aí passa ligeiro. Com certeza. Passa ligeiro. Então, tu vê as fases do Bernardo, ele vai mudando, né, já? Com certeza, passa muito rápido. Passa ligeiro, né, cara? Daqui a pouco, até 7 anos ele fica perto da gente, viu? Depois de 7, 8 anos, ele sai pai, deixa eu... E aí, daí, adolescência então, meu amigo, aí já a gente sabe como era, né? A nossa época. Aí o capítulo 4, ensinando pelo exemplo, né? Aí nesse capítulo eu falo muito das experiências que eu tive com meu pai,
e algumas experiências também que Deus foi me ensinando. E um capítulo curto, mas eu acho bem importante, porque eu mostro algumas experiências que eu tive com meu pai e que me ensinaram bastante, que eu só fui aprender o motivo e a importância daquele ato depois que eu fui pai. Então, é algo que me marcou na época, mas eu não sabia o porquê. Sabia para que servia. Mas hoje, sendo pai, eu vi porquê daquela situação. Por exemplo, tem um texto aí, como amar o filho péssimo em física. Eu sempre gostei de história, geografia, sempre fui de humanas, né? Mas física e química, para mim, era uma dificuldade enorme. Além de não ser bom, eu não gostava. E meu pai é engenheiro civil e amava física, amava matemática, exatas, e era craque nisso. Sempre foi muito estudioso. Então eu pensava naquela cabeça de adolescente, né? Como meu pai vai amar um filho que odeia física? E cheguei para ele com o primeiro boletim de física, né? Aquele impacto de chegar com um boletim bem vermelho mesmo, numa matéria que ele era craque. E esperar a bronca, né? Esperar que eu fosse receber uma bronca. E a primeira coisa que ele fez foi pegar a apostila. Eu peguei, trouxe a apostila e ele começou a fazer questão. E eu esperando a bronca ainda. E nada. A gente passou a noite toda fazendo questão, até mais de meia-noite. Aí no outro dia, eu falei pro meu amigo, não, eu também tô mal, bora lá pra casa, meu pai faz questão. E ele começou a fazer questão comigo e com meu amigo. E a gente passou a noite. Depois, na minha casa, virou um grupo de estudo de física, meus amigos todinhos, meu pai ensinando. Então... Qual era a idade isso? 11, 12, não, acho que mais, acho que é 13 anos que começaram a ter física, um pouco menos, 12 anos. Mas... aquilo não me fez virar um craque em física, amar física. Eu comecei a tirar nota para passar e continuei não gostando. Mas aquilo me deixou muito seguro do amor do meu pai. Aquilo me deixou ouvir o quanto meu pai me amava, apesar das diferenças que a gente tinha. Ele não me amou pelo desempenho, mas porque ele me escolheu me amar. E também respeitou as diferenças. Isso me deu mais segurança para explorar as áreas que eu era bom. Eu pude ir para o direito, eu pude fazer outras coisas que não era a mesma dele e ele não deixava de me amar. Então é muito importante a gente ter essa visão com nossos filhos, não querer passar os nossos pontos fortes não serem um peso para os nossos filhos. Expectativa, né? Muitas vezes eu vou ser bom em humanos, eu vou ser uma pessoa comunicativa e meu filho não vai ser tanto. E eu não posso gerar essa pressão. Eu tenho que respeitar a diferença. E ele vai ser muito bom em outra coisa. Então eu tenho que dar segurança para que ele tenha liberdade de viver a sua singularidade, né? Então isso me marcou muito, essa bacana, cara. Essa experiência. E o último capítulo é Vencendo os Gigantes. Vencendo os Gigantes eu falo do luto, falo dessa fase dos diagnósticos e de todas as dificuldades. E falo também de algumas experiências com o Bernardo, que é o pai não sou corajoso, como ajudar o filho diante da dificuldade. Falo que é um livro, um texto, que é As Dores Selvagens, realmente sobre o luto. Aí é o que eu descobri na UTI com o João Pedro, as experiências que a gente teve. Que apesar de a gente não ter tido as experiências que a gente teve com o Bernardo, de viver intensamente os cuidados, a gente pôde ser pai nos pequenos gestos, numa troca de pomada, nos pequenos cuidados. Então a gente vive intensamente, independente da circunstância. É você viver plenamente cada segundo, cada dia, independente das suas circunstâncias. A vivência na UTI nos fez ter essa sensibilidade, né? E dar valor a pequenas coisas, coisas simples. Que a gente pôde viver com o Bernardo por causa do João Pedro, desses ensinamentos com o João Pedro, né? A gente aprendeu com o João Pedro.